Em filosofia, a primeira coisa que você aprende, isso é liçãozinha basilar, né? Quando você está aprendendo filosofia, a diferença entre doxa e episteme, que é a diferença entre opinião e ciência. A doxa, ela por natureza, ela precisa mudar, porque ela não é ciência. Por exemplo, eu pergunto para você, Fernando, qual é a sua opinião sobre cabelo curto, cabelo longo? É uma opinião. Você não tem como ter uma ciência sobre isso. Concorda comigo? Lógico. Você vai mudar. E, óbvio, existem situações e momentos em que nós não temos meios suficientes para poder usar todos os princípios da ciência. E ciência aqui eu não estou falando da ciência do século XVII, não, tá? Estou falando de ciência como sabedoria, né? Os primeiros princípios indemonstráveis da razão, o uso da lógica, e por aí vai. E aí, quando você não tem meios para poder erguer um edifício. Mudo? Voltou aí? Opa, agora voltou. Ficou muito tempo? Explica a doxa aí. Então vamos voltar. Sobre doxa e episteme, né? Quando você não tem elementos para poder erguer um edifício científico, você tem uma opinião. E é próprio da opinião mudar. E aí eu fico espantado quando eu ouço alguém falar assim: olha, você mudou de opinião. Pô, mas espera aí, é próprio da opinião mudar. É próprio da opinião essa mutação. Uma hora você tem uma opinião, você pode ter uma outra. Porque isso é opinião. Agora, a episteme, que é conhecimento, não. Entende? A episteme, não. Você tem que... Ou você reconhece que errou, ou você fala, não, você está errado. Porque não pode assim, ter dois aspectos absolutamente contraditórios, né? Não contrários, contraditórios, estarem certos sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. É impossível. Alguém vai estar certo ali naquela história. E aí, é próprio da episteme você fazer todo o exercício e a leitura, né? Assim, olha, agora que eu vou analisar todos os indícios, igual um crime, sabe? Você pega as evidências, você começa a observar, você fala assim, opa, aqui nós temos um problema e esse problema soluciona-se desta maneira. Isso é episteme. Agora, a opinião não. A opinião, ela é feita para ser mudada. Qual a sua opinião sobre fulano de tal? Olha, eu acho que fulano é uma pessoa boa. Eu acho que fulano está desempenhando um papel bom. Eu acho que fulano está fazendo um bom trabalho. Depois, como nós estamos falando de uma pessoa, aquela pessoa pode mudar de postura. Seja por mudança estratégica, seja para me enganar, seja porque ela realmente mudou. Então a minha leitura será modificada. E eu viro e falo assim, olha, a minha opinião sobre isso é essa daqui. Alguém com ciência, né, com scientia em latim, com episteme em grego, alguém poderia dizer, olha, não, para tudo. A sua leitura sobre essa pessoa está faltando esse aspecto, esse aspecto, esse aspecto. E sempre são aspectos fundamentais, aspectos essenciais, substanciais. E nunca aspectos acidentais e transitórios. E aí, alguém pode... Eu posso te corrigir, você pode me corrigir sobre a leitura de um fato, sobre a leitura de um tempo histórico, baseando-me em questões fundamentais. E você falou uma coisa muito interessante. Eu não quero saber quem é o fulano, eu quero saber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo. Porque é aquela máxima que eu acho sensacional, né, na política. Bons homens tomam péssimas decisões. E às vezes, pessoas que você não considera tão boas assim, não estou dizendo que são péssimos homens, mas pessoas que você não considera tão virtuosas assim, podem tomar ótimas decisões. Por acidente. Isso pode acontecer. E aí, o que é contraditório é que pessoas que você não considera tão boas assim, só tomem boas decisões. Você entende? Aquela pessoa está obedecendo a algo ou alguém, ou uma agenda ou uma pessoa, e essa obediência está levando a cumprir ou fazer operações, né? Ações que você vai dizer assim, olha, todas essas decisões estão sendo certeiras e boas.
E eu acho incrível que ninguém leva isso para o debate. Você estava mencionando aqui antes de iniciarmos o boletim, né? O status questiones. Isso. Qual é o estado da questão? Ninguém sabe. Quando você vai debater com alguém, você pergunta pro cara assim, cara, sobre o que nós estamos falando aqui, que é o tópicos aristotélicos, né? Em grego. Tópicos. E aí o cara não sabe delimitar de que assunto ele tá falando. E aí vira aquele samba do crioulo doido. Que é, por exemplo, vamos tratar... Porque aí fica só na doxa. Exato. A doxa domina toda a discussão. Exato. Porque aí... E o pior é que fica aquela cama de gato. Já brincou de cama de gato? Aquele negócio com barbante? É lá. Vira uma cama de gato